Pessoal, agora eu vou falar de gráfico de função afim. Primeiro a gente tem que ter em mente que a função afim sempre tem aquela estrutura f de x igual a um coeficiente, um número real a que multiplica x mais um b. E o gráfico sempre vai ser uma reta. Nossa brincadeira é verificar como deve ser o traçado dessa reta. E é muito simples. Logo abaixo, nessa página, a gente tem o exemplo de duas funções. Percebam que na f de x, o número que multiplica o x, é 1. E o b, coeficiente linear, isolado, é 3. Já na g de x, o meu a é igual a menos 2 e o b é 1 positivo. Poderia ser negativo também. Bom, aqui tem a tabelinha dos valores de cada uma das funções. Perceba que se o x for menos 1, se eu substituir o x por menos 1 na lei de associação, eu vou obter 2, por motivos óbvios. Eu jogo aqui menos 1, somado com 3, fica 2. E assim eu obtenho todos os valores da função e vou obtendo então os pares ordenados. Com esses pares ordenados, a gente consegue montar o gráfico de cada função. Perceba então que se o x for menos 1, o valor da função, o y, vai ser igual a 2, ou seja, eixo x. Se for menos 1, eu vou subir até a altura do 2 no eixo y, então aí marco um ponto. E isso vai acontecer para qualquer valor de x que eu utilizar aqui, jogar na função. Eu vou encontrar o valor de y. Com isso, se eu unir todos esses pontos, eu tenho uma reta. Da mesma forma, eu vou obter uma reta com essa função aqui. A principal diferença entre uma e outra é que uma é crescente e a outra é decrescente. Aqui, o meu a é maior que zero. Meu a é 1, o número que multiplica o x. Aqui, meu a é menor que zero. Meu a aqui é menos 2, como já disse antes. Então, a função vai ser decrescente, porque na sequência das operações que eu tenho que fazer, com a lei de associação, eu vou obtendo um número cada vez menor para y. Essa é a principal ideia. Quando o a for maior que zero, na função afim, ela cresce, ela é crescente. E se o a for menor que zero, ela decresce, ela é decrescente. Bom, algumas observações que a gente tem que ter aqui. O coeficiente b sempre vai ser a interseção com o eixo y, por motivos óbvios também, porque na interseção com o eixo y, ou seja, quando a reta cortar o eixo y, o x é zero. Se eu jogar o x valendo zero aqui, vai me sobrar só o 3. Perceba que a reta corta o eixo y no valor de b, 3. Da mesma forma, aqui na função g de x, o b é 1, ou seja, se o x for zero, a função vai cortar o eixo y no ponto b, obviamente valendo 1. É o que a gente chama de coeficiente linear, também. Então aqui moram alguns detalhes para a gente já ir analisando quando for fazer gráfico de função afim. Relembrando, a maior que zero, crescente, corta o eixo y sempre no b. A menor que zero, decrescente, corta o eixo y sempre no coeficiente b. Um outro detalhe importante é esse valor aqui, que corta o eixo x. Esse valor é o que a gente chama de raiz. Raiz da função. O valor em que zera o y. E aqui a gente tem a facilidade de achar qual é a raiz da função f de x. Qual é o valor de x que eu jogo aqui na função que deixa ela igual a zero? Ora, se eu jogar menos 3 na função, vai ser zero. Da mesma forma, se eu jogar aqui na função o meio, eu vou zerar a função. Isso, então, é a ideia da raiz.
São os valores de x que a gente joga na função e vai dar zero, ou seja, a interseção com o eixo x. Bom, logo abaixo a gente tem várias ideias e aqui começa a repetir o que eu falei sobre função crescente e decrescente, tudo analisando o coeficiente a. Deixo para vocês darem uma lida nessa parte, não é difícil. E eu gostaria, mais uma vez, de ressaltar o zero da função, que é a mesma coisa que raiz, ou seja, é sempre o valor que a função vai cortar o eixo x. O eixo x, lembrando, ele pode representar várias coisas. Aqui no caso está representando temperatura. Bom, a questão número 1 da página 68 traz aí 4 funções afim para fazermos uma tabela e traçar o gráfico. Eu separei aqui na página de resolução de exercício de maneira mais limpa, né, para a gente poder fazer essa questão de maneira mais isolada do contexto ali do excesso de exercício da apostila, para ter mais espaço. E aqui eu gostaria de fazer a letra A de dois modos. Primeiro usando um esboço e depois usando o GeoGebra. Na letra A, a gente está acostumado no ensino fundamental a fazer gráficos usando régua, borracha, só que temos que começar a fazer gráficos com apenas caneta, já que os vestibulares não permitem usar algo além das canetas. Normal, então, é a gente traçar aí de maneira improvisada mesmo o plano cartesiano. Aqui está o eixo y, aqui o eixo x. E o ideal é a gente perceber que essa função já vai cortar, o gráfico dela, melhor dizendo, já vai cortar o eixo y no ponto menos 3. Então eu já vou aqui marcar o ponto menos 3. O interessante, então, agora é achar a raiz da função. Qual é o valor de x que eu jogo aqui e deixo a função igual a zero? Ou seja, eu preciso encontrar o valor de x, que jogado nessa função vai dar zero. Isolo o x, multiplico por menos 1, passa ele para cá. Enfim, temos que perceber que o valor vai ser menos 3. Ou seja, quando x for menos 3, a função vai passar por esse ponto. Ela também passa por esse ponto. E aí, então, eu vou ter como gráfico uma reta que passa por esses dois pontos. Percebam que a função é decrescente e bate com o coeficiente a. O coeficiente a dela é menos 1. É menor que zero. Função decrescente. Então, realmente, está tudo do meu esboço, apesar de não estar bonito, e é isso que a gente tem que prezar, pode não estar bonito, mas está correto. A gente está prezando aqui pelas informações corretas. A negativo, função decrescente. Coeficiente b corta o eixo y, e aqui está a raiz que eu obtive zerando a função. Bom, outra maneira de fazer o gráfico dessa função seria usando o GeoGebra. A gente pode, depois de baixar esse arquivo, vou deixar outro vídeo para vocês explicando mais. O coeficiente da função a, coeficiente angular, é igual a menos 1, o b igual a menos 3. Observe que eu estou só abastecendo aqui então. Agora eu vou montar minha função, vai ser a vezes x mais b. E aí, percebam que apesar de eu ter montado a mais b, eu peguei o sinal dos coeficientes e aí dá de fato a função passando pelo ponto menos 3 no eixo y e menos 3 como raiz, ou seja, cortando o eixo x. É isso aí, pessoal. Façam exercícios. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.